Estamos orando com os salmos. Nós não estamos ouvindo mensagens a respeito dos salmos, nós estamos orando com os salmos. E eu quero convidar você para acompanhar essa nossa breve reflexão nesta oração, a ter a sua Bíblia em mãos e deixá-la aberta no Salmo de número 13, e assim nos acompanhar nesse tempo em que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Veja só, em meio a esta agitação que vivemos, Deus traz tranquilidade. Essa é a mensagem do Salmo 13, um salmo de autoria de Davi. E olha, sendo um servo e um filho de Deus, como somos, uma verdade sempre vai explodir diante de nós. Talvez você não vai gostar muito disso, mas creia, todos seremos provados na vida. Provação gera agitação. Davi foi provado e foi provado muito. O Salmo 13 é uma grande prova dessa realidade. E veja só o que eu vou te dizer: provação é literalmente uma comprovação do amor incondicional de Deus para conosco. A gente demora a aprender isso, mas Pedro, ele entendeu isso. Tanto que na sua primeira carta, na versão da linguagem de hoje, ele disse assim para a gente: essas provações que passamos são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. E da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E termina esse trecho: e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Não foi só Pedro que entendeu desta agitação que as provações trazem em nossa vida. Tiago, o escrito mais antigo do Novo Testamento, ele não se calou diante dessa verdade fundamental. E ele disse, no primeiro capítulo da carta que leva o seu nome, assim: feliz é o homem que persevera na provação. E por que isso? Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E ele disse isso logo depois de ter encorajado a igreja primitiva, dizendo para eles algo mais profundo ainda. Ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Queridos, uma das formas de conseguirmos ser aprovados depois de passar por uma provação é orando. Mas essa oração que eu me refiro, que o Salmo 13 vai falar, é uma oração com o peito aberto, uma oração sincera, uma oração com palavras simples, com palavras diretas, porque isso agrada o coração de Deus. Deus, ele sabe o que precisamos, ele sabe o que necessitamos, ele sabe da nossa preocupação e agitação, ele sabe o que você vai pedir antes mesmo de você pedir, como o Salmo 139 nos mostra essa verdade. E por saber o que você precisa, Deus, ele te envolve por trás, por diante, pela esquerda, pela direita, e sobre a nossa vida, ele põe a sua mão. No entanto, Deus, ele quer nos ouvir. Davi, no Salmo 13, ele ora de maneira franca, sincera, direta, que até nos assusta. Nos dois primeiros versículos, ele vai usar uma expressão por 4 vezes. A pergunta: até quando? Esse salmo, ele ficou conhecido na igreja como o salmo do até quando, porque nesse salmo, Davi faz uma pergunta expressando o desejo intenso que ele tem de ser
liberto da angústia que habitava o seu coração, o desejo que Davi tinha de receber uma resposta de Deus. Quem quer resposta, clama. Você já orou desesperadamente a Deus por uma resposta? Você já teve urgência em algum pedido, em algum motivo de oração? Porque quem está no desespero tem pressa, e normalmente a pressa gera impaciência no pedido e principalmente no processo de espera. A gente fica agitado, ansioso, impaciente enquanto a resposta não vem, e Deus pode lidar com isso. E eu queria dizer isso para você. Deus sabe lidar com as nossas fraquezas, com as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Deus sabe lidar com a sua oração sincera, impaciente e ansiosa. O que Deus não suporta é indiferença, formalidade, ritualismo e principalmente hipocrisia. Não, isso Deus não suporta. Deus ama a oração verdadeira. E a oração verdadeira, as palavras antes de chegar aos lábios, elas passaram pelo coração ou nasceram no coração. É normal ficar agitado, é normal ficar ansioso e às vezes angustiado, desesperado por alguma situação. Anormal ou não é normal a gente não gritar quando o desespero bate. Senhor, até quando? Davi, ele gritava por meio da oração. Davi, ele abria o peito, e é isso que o Salmo 13 vai nos mostrar. Talvez hoje, você que está me ouvindo, talvez não seja o seu caso hoje, mas acredite no que eu vou te dizer. Tem gente conosco nessa sala de oração, tem gente perto de você, na sua família, no seu círculo próximo de amigos, doido para dar esse grito. Gente que está com esse grito entalado na garganta, mas morre de medo de soltá-lo, porque aprendeu errado o que é orar. Aprendeu errado e acha que oração é formalismo, e a gente não pode falar para Deus exatamente o que está no nosso coração, porque isso é blasfêmia diante de Deus. Nós aprendemos errado oração. Charles Swindoll, que é um grande pastor e um grande escritor, ele afirmou que Paulo, quando ensinou os filipenses a orar, ele tem um ensino fantástico. Ele diz que o propósito da oração é dar paz e não tirá-la, é aliviar a ansiedade e não criá-la. Só a oração verdadeira tem o poder de tirar de você, de mim, a agitação, a preocupação e nos conduzir à tranquilidade. E é por isso que Deus deixou na Bíblia um livro de oração, para que a gente possa orar a Deus usando palavras do próprio Deus. Esses são os salmos. E deixe-me dizer mais uma coisa para você. Se você tem sentimentos represados dentro do seu coração, dores não solucionadas, pecados torturantes ou algum incômodo que você nunca colocou para fora, você pode estar doente emocionalmente, mas Deus, Ele sabe disso. E Ele já prescreveu o remédio adequado para nós sofridas, frustrações acumuladas ou pelo medo angustiante. Ore com o Salmo 13, assim como fez Davi. Olhando para o Salmo, ele dividiu essa oração em 3 momentos muito específicos. Primeiro, ele faz uma pergunta por 4 vezes, em meio à ansiedade que ele estava envolvido. Observa versículo 1 e versículo 2. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Davi, com muita sinceridade, ele mostra: esse é um triângulo muito presente na vida de seus inimigos. No nosso caso, no seu caso, eles podem ser doenças, perdas
múltiplos sentimentos negativos que talvez você carregue consigo. Essa relação estabelecida por meio de provações, muitas vezes elas nos trazem dores, desânimos e, gente, não raras vezes, chega a parecer que Deus está ausente, que Deus não se importa, chega a parecer que Deus está distante ou até mesmo que Deus se esqueceu de nós. Davi sentiu isso. E quando sentiu isso, ele não escondeu, Davi clamou, Davi falou. Mesmo que pareça que Deus esteja distante, ausente, ou que ele tenha se esquecido de você, acredite, ele não está. Deus nunca está ausente na vida de um filho seu. Deus não só habita com os seus filhos, ele habita nos seus filhos, dentro de nós. Deus, você que está me ouvindo, ele é onipresente, e a despeito do que você esteja passando, ele estará e está exatamente aí com você. Aí na mesa está frequentando enquanto ouve essa mensagem. Mesmo não vendo Deus com seus olhos, você é capaz de senti-lo com os olhos da fé. Em meio àquele lamento, sabe o que aconteceu? Davi, ele reconhece que os seus recursos eram muito limitados para lidar com os seus. Em meio à pandemia, em meio a dificuldades, nossas forças não são capazes de nos dar o que nós queremos. Vi gritar por 4 vezes, até quando? Ele entendeu quem é Deus e nós devemos entender também. Davi entendeu que só quando Deus for a única coisa que nos restar na vida, nós entenderemos que Ele era a única coisa que nós necessitávamos. Quem disse isso? Pastor Rick Warren, grande pastor, grande escritor. Tem uma frase dele que é clássica, ele disse: você nunca saberá que você tem. Deus é tudo na sua vida? Depois disso, Davi levantou um clamor a Deus. Depois da dúvida, depois de rasgar o coração com a sinceridade, ele levanta um clamor, versículo 3 e o versículo 4. Veja só o que ele diz: atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Davi está dizendo que quem confia que Deus tudo vê, quem confia que Deus se importa com aqueles a quem ele ama, sabe o que faz? Expressa confiança por meio de uma celebração. Mostra a alegria verdadeira daquele que serve a Deus e a desgraça na vida daqueles que tripudiam sobre os filhos de Deus. Melhorou, ele disse assim: as tristezas lembradas adocicam a alegria presente. Eu vou repetir: as tristezas, a esperança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá alegria, que te faz lembrar dos momentos em que Deus te segurou pela mão, dos momentos em que Deus te carregou no colo, dos momentos em que Deus era a única companhia que você tinha e você sentiu a presença dele com você, como se realmente ele estivesse ali, e ele está, não fisicamente, mas por meio do seu Espírito Santo. Seja o que for que você esteja enfrentando hoje, clame como Davi clamou. E como foi? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Paulo ensinou também que a gente deve, para obter as respostas de Deus, viver cheio do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo em nossa vida. E ele não só disse o que sendo, cantando salmos, hinos espirituais a Deus. E deixe-me dar uma dica para você. Tem um hino muito antigo, de 2 séculos passados, de autoria de Johnson Oatman. E Johnson, ele escreveu esse livro nos aconselhando, sabe a fazer o que para louvar a Deus? Contar as bênçãos recebidas. Você conhece, o hino diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma triste ao teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar.
Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. E no final, quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em quem tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, já fez. Davi fez isso. E por fim ele termina, encerrando. O louvor trouxe alegria ao coração dele, agora ele expressa uma canção de fé e confiança no versículo 5 e no versículo 6. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Eu vou repetir o verso 6. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Queridos, grite o até quando. Ore pedindo a atenção de Deus para a sua demanda, para o seu problema. Só nunca se esqueça de reconhecer, de louvar a boa mão de Deus por detrás de tudo que você esteja passando. Louve a Deus com todo o seu coração. Mostre confiança na misericórdia e na graça dele. Tem diferença de misericórdia e graça? Tem. Graça é o que Deus te dá sem você merecer. Amor, bondade, salvação, misericórdia é o que Deus não te dá, e mesmo você merecendo, ou seja, dor, perdição, inferno. Louve a Deus pela graça, louve a Deus pela misericórdia. Como disse o pastor Josemar Bessa, ele faz um apelo bem interessante, ele diz: lembre-se, Cristo não vai te dar o que você precisa, Ele é o que você precisa. Cristo não vai te dar o que você precisa, Ele é o que você precisa. Ele basta. Deus é essencialmente bom, o mal não habita com ele. Tudo que Deus bom faz na vida de um filho seu é bom, pois é a vontade de Deus e ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós só vemos um palmo na frente do nariz, Deus vê. E uma certeza: Deus está no controle absoluto de tudo que você esteja enfrentando. Deus nunca é pego. Acalme o seu coração em meio à agitação. Acalme hoje o seu coração. Por que você está agitado? Pelo que você está agitado e ansioso? Acalme o seu coração. Deixe a tranquilidade de Deus inundar o seu ser, apesar do que você esteja enfrentando. Ele vai estar com você onde quer que você esteja. Ele vai com você onde quer que você vá. Ele ri com você. Ele chora com você. Ele é o teu Pai. Nunca deixe de orar. O Salmo 13. E se você, assim como... Feche teus olhos e vamos orar. O Salmo 13. Coração de tantos que estão conosco agora. Até quando enfrentarão a luta? E a resposta, Deus, só o Senhor pode dar. E é isso que nós clamamos a todos, ó Deus, que estão agitados, preocupados, com medo, ansiosos, seja pelo motivo que for, Deus. Ensina-nos a descansar em Ti. Traz, Deus, tranquilidade ao nosso nesse momento tão especial. E por isso oramos, no nome de Jesus.